Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, a gente tá começando mais um EBD em casa, tá certo? E vamos começar orando para Papai do Céu, para ele nos abençoar nesse dia, tá bom? Vamos fechar nossos olhinhos e vamos falar com Deus. Papai do Céu, te agradecemos por mais um dia na tua presença. Muito obrigado pelo Senhor estar conosco. Abençoa essa aula, abençoa os professores e nos abençoa, e que nós possamos entender mais da tua palavrinha e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, a aula de hoje é sobre a oferta da viuvinha. E essa história, ela aconteceu há muito tempo atrás. E aí, certa vez, aconteceu que, naquele tempo, estava tendo um evento e as pessoas tinham que ir e colocar ofertas para o Senhor no templo. O que é um templo? É onde nós chegamos, nos reunimos para adorar a Deus. E aí, aconteceu que eu vou contar direitinho a história para vocês. Lá em Lucas, no capítulo 21, a partir do 1 ao 4, diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro. Ou seja, o que era uma arca do tesouro? Tinha lá naquele tempo, digamos que tinha um barril assim de ouro, digamos assim, né? Um quadrado assim. E aqui eu trouxe aqui para representar um barril daquele de antigamente. E aí o que aconteceu? As pessoas tinham que vir e depositar sua oferta ao Senhor, como gratidão. E aí aquelas pessoas tinham que vir e dar sua oferta para ajudar o templo, para honrar o Senhor. E aí o que aconteceu? Aí no capítulo 2 diz assim: E viu também uma pobre viúva lançando cair ali 2 pequenas moedas. Aí o que aconteceu? Passaram-lhe ali os ricos para deixar sua oferta. E aí eles caminharam e jogou, caiu as suas ofertas. E aí eles pegaram e foram embora. E na mente deles, eles fizeram o quê? Ofertaram ao Senhor, de bom coração. Mas eu vou explicar mais um pouquinho mais pra frente. Aí veio outro rico andando e despejou mais ofertas ao Senhor. E aí ele pegou, foi-se embora e seguiu andando. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês é que esses 2 ricos, eles não deram a oferta ao Senhor de todo o coração. Ou seja, eles não deram a primícia ao Senhor. O que é a primícia? Botar o Senhor em primeiro lugar. Ele não colocou o Senhor em primeiro lugar. O que eles fizeram? Eles pegaram a sobra daquelas moedas que lhes sobraram e deu ao Senhor como oferta. E crianças, nós não devemos fazer isso. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, em tudo, na nossa vida, no nosso lar, em tudo. E aí, o que eles fizeram? Em vez de eles, assim que tem aquele dinheiro, em vez de ele ofertar ao Senhor, porque seria dando primícia ao Senhor, ou seja, colocando o Senhor em primeiro lugar, eles não fizeram isso. Eles gastaram com muitas outras coisas, com comidas, com bebidas, com roupas. E aí, em vez de ele dar primícia ao Senhor, ele gastou com isso. E o que eles fizeram? O dinheiro que sobrou, que já não dava mais para nada, o que eles fizeram? Pegaram e deram no templo. E isso não está certo. Nós devemos primeiro honrar o Senhor. E aí, isso, crianças, só lembrando, Jesus, ele estava no templo, vendo tudo o que acontecia. Ele estava no templo com os seus discípulos. E aí, o que foi que aconteceu? Estava passando por ali, e o pior, crianças, eles fizeram isso se amostrando. Mas Deus, ele não vê aquele que se amostra, ele vê aquele que faz em secreto, ou seja, não precisa mostrar para todo mundo que você está dando uma oferta. Deus, ele honra aquele que também faz em secreto, faz escondido. Depende da obra que você for fazer, porque Deus, ele vê tudo. E aí, disfarçadamente, vem uma viúva
bem pobrezinha. E o que foi que ela fez? Ela deu aquelas 2 ofertinhas que ela tinha. As únicas ofertas que ela tinha. Tudo que ela tinha era aquelas 2 ofertas. E ao invés de ela ficar com uma para ela e dar uma para ajudar o templo, ou ficar com as 2 para ela e passar direto, o que foi que ela fez? Ela pegou as duas únicas ofertas que ela tinha, que naquele tempo se chamava dracma. Ela pegou as suas 2 dracmas e deu como oferta na casa do Senhor. E aí, ela foi andando feliz da vida e foi embora. E aí, Jesus vendo aquela situação toda, o Senhor foi, pegou e disse mesmo assim: em verdade vos digo que lanço mais do que esta pobre viúva, porque todos aqueles deram com ofertas a Deus tudo o que lhe sobraram. Mas esta mulher, ela deu tudo o que tinha. Ou seja, Jesus quis dizer que nós não devemos dar o resto, a sobra, o que sobrou a Deus, como oferta a Deus. Porque muitas das vezes nós não colocamos, isso nós podemos levar para nossas vidas. Um exemplo mesmo. Muitas das vezes nós colocamos, vamos dar um exemplo dos nossos pais. A gente ama muito demais nosso papai e nossa mamãe, não é? Muitas vezes a gente coloca o nosso papai e a nossa mamãe em primeiro lugar na nossa vida. Tá certo que eles são que cuida da gente, que nos dão carinho, amor, cuidam de nós. Mas, em primeiro lugar em nossa vida, deve estar Deus. E aí, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, nada da nossa vida vai dar certo. Nada. Então, devemos colocar Deus em primeiro lugar. E, dando um exemplo sobre a aula, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, não adianta, a gente não vai ter nada de bom, nada que preste. Por quê? Porque nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. E eu quero deixar para vocês que... Ai, meu Deus, tô brincando. Que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, em tudo. Porque Ele nos honra, assim como nós honramos Ele, Ele também nos honra. Então, eu queria deixar para vocês isso. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quantas moedinhas aquela viuvinha deu de oferta ao Senhor? E a segunda pergunta que eu quero fazer é: onde fica o livro que nós lemos? Em que livro, em que capítulo, em que versículo? Tá certo? Fique com Deus, um bom dia, um beijão. Tia Bia tá morrendo de saudade de todos vocês. Espero nos vermos logo na igreja, tá bom? Tchau, tchau.